Peço- Olá, pessoal, chegando aqui mais um CV Connect Esportes, programa 45, um número que Thiago Saraiva gosta bastante. Ou não, pode ser que não, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Enfim, estamos aqui para falar mais uma rodada do Campeonato Carioca e do Campeonato Paulista. Lembrando que o Flamengo não jogou nesse fim de semana por conta de estar no Mundial de Clubes e ter ganhado lá o terceiro lugar na competição. E perdeu finalmente a liderança do Campeonato Carioca. Perdeu para o Botafogo. Botafogo que venceu o Bangu no último sábado por 2-0 e é líder do Campeonato Carioca. E tivemos o clássico Fluminense-Vasco, onde o Fluminense ganhou na sorte com um gol do meio de campo, aos 45 do segundo tempo. Germancano, quem tem Germancano não precisa de mais nada, né? O Fluminense venceu o Vasco por 2-0. Em São Paulo, o Palmeiras segue ditando o ritmo no Campeonato Paulista, ganhou do Água Santa por 1-0 em Diadema, num estádio que era um horror, muito buraco, o tufo do pênalti estava maior que a grama, enfim. E Corinthians e Portuguesa foram se degladiar em Brasília e conseguiram atrair o nosso sono, né? O 0-0 foi um negócio absolutamente sonolento, vamos dizer assim. E São Paulo e Santos, o São Paulo, como era de se esperar, trucidou o Santos. Finalmente eu posso falar que meu time ganhou um clássico aqui nesse CV Connect, né? Mas vamos começar com o Campeonato Carioca. Meu caro Thiago Saraiva, tem alguma consideração inicial aí para falar? Ô, Giovanni, falar para você que está sempre nos ouvindo, deixar o seu like, seu Ah, comentário, é. sempre está nos apoiando. Sua participação é extremamente importante para o crescimento e amadurecimento dos apresentadores e do canal. Estamos no YouTube e no Spotify. Só procurar lá, @CV Connect, podcast inteligente, acessa lá no Spotify que está lá. Só antes do Saraiva começar a comentar, deixa eu falar assim que estamos acompanhando em tempo real Cruzeiro e Atlético Mineiro. Se sair um gol, a gente fala aqui. A gente fala que o jogo está começando agora, Cruzeiro e Atlético Mineiro, Campeonato Mineiro, e amanhã eu dou um comentário sobre esse jogo. O meu caro Saraiva, é o seguinte, Campeonato Carioca, vamos lá. Tivemos aqui rodada, a oitava rodada de 11, né? Lembrando que o Flamengo tem jogos a menos, e o Botafogo também. O Botafogo assumiu a liderança e venceu a equipe do Bangu por 2-0. Venceu já na reta final do jogo. Enfim, ganhou porque é melhor nessa área. Giovanni, comentar a respeito do Botafogo é o seguinte: como você mesmo disse, ganhou quem foi melhor no jogo. O Botafogo, depois que teve os investimentos aí, né, se tornou a empresa SA, vamos assim dizer, né? SAF. Teve investimentos aí da SAF, né, que a gente usa aqui, né? O SA do Uhum. futebol. Vamos dizer o seguinte: que abriu seu capital, se tornou em grande empresa de investimento. A 777 investiu e está começando a dar o retorno do Botafogo, né? Essa liderança aí, ela não vem por acaso, né? Times, a gente fala, deu exemplos aquela vez da Chapecoense, né? Que até a infelicidade do acidente, o que aquele time fez em tão pouco prazo. A Sim. gente fala, já tem falado aqui nos últimos dias do Red Bull Bragantino, o que esse time tem feito, sempre aí brigando na parte de cima da tabela dos campeonatos que disputa, chegando a Libertadores, né, há pouco tempo aí, e agora acho que na sua segunda Libertadores. O Red Bull Bragantino é um exemplo de clube, empresa bem gerida, né? E o Botafogo vem nessa crescente aí, pode ser que não consiga títulos por enquanto, né? Mas venha futuramente a ter bons resultados e quem sabe voltar a figurar no ponto alto do futebol, né? Lembrando aí a Estrela Solitária que tem só os seus títulos, né? A gente lembra aí lá do Brasileirão Túlio noventa e Maravilha em cinco. 95. Em 95, o grande Túlio Maravilha brilhando pelo Botafogo, mas que teve lá no passado um time grande, né? Muitos selecionáveis aí na época de Garrincha, né? Anos 80, anos 60.
A gente torce Principalmente, para que volte a figurar no alto do futebol, né? vale lembrar que o Botafogo é o time brasileiro que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira nas Copas do Mundo. Ô, Giovanni, uma É, observação importante aí que está saindo até no seu gráfico aí, é a quarta vitória do Botafogo nos últimos 5 jogos. Então, assim, mostra a crescente do time na temporada também, né? Não só o no Campeonato Carioca, desculpe, mas também na temporada para 2023, né? o Botafogo aqui, 5 vitórias, um empate, uma derrota. Vai ter um jogo a menos, vai pagar quinta-feira contra o Vasco. Só falar um pouquinho Você está falando aí de coisas históricas, o Bangu também é histórico. O Bangu foi finalista do Campeonato Brasileiro de 85, perdeu para o Curitiba naquela época. Aliás, ninguém imaginava que ia ser aquela final, aliás, Bangu e Curitiba, e o Curitiba ganhou dentro do Maracanã e o Bangu conseguiu juntar as 4 grandes torcidas ali para torcer em favor dele. Mas não deu. É uma Curitiba coisa ganhou. memorável para você ver. Em pleno o tempo que a gente está vivendo, você falar uma final de Campeonato Brasileiro entre Coritiba e Bangu, ninguém nem acredita. Ah, ninguém imagina mais. Ninguém imagina mais. Assim, o time do Bangu foi um time grande, igual a Portuguesa em São Paulo. Igual a Portuguesa, foi um time grande, foi um time atrativo lá no Rio de Janeiro, mas que hoje perdeu espaço totalmente. Tenta aí entrar numa quarta divisão do Campeonato Brasileiro, mas quando entra também sai logo. Assim, futebol pequeno, não vou dizer que é interior, porque é um bairro do Rio, né? Mas o futebol dos times pequenos do Rio de Janeiro, eles não proliferam, né? Porque só tem os 4 grandes ali, o resto, Volta Redonda tenta alguma coisa, tudo bem, mas assim, é porque é Vale do Aço lá, né? Na verdade, região petroleira. E o resto, é tudo timeco, velho. Virou tudo timeco, tudo time de empresário, na verdade. Bom, enfim, Botafogo ganhou, finalmente passou o Flamengo, né? Sim, Finalmente sim. passou o Flamengo, mas vai perder essa liderança, acredito que no próximo jogo do Flamengo. Bom, Botafogo a gente já falou, né? Vamos agora para o grande clássico, Fluminense e Vasco da Gama. 2-0 Fluminense, clássico na Band Esportes. O Vasco da Gama se complicou, hein? Se complicou. O Vasco jogou melhor que o Fluminense. Até porque o time do Vasco é o seguinte, o time do Vasco é um time mais jovem que o time do Fluminense. O time do Fluminense é tudo veterano. Tudo veterano, o time do Fluminense. Já o time do Vasco, não. O time do Vasco é um time novo, é um time de média de 20 e poucos anos de idade, mas que ainda falta um encaixe ali do técnico. E foi melhor que o Fluminense a partida inteira. Só que o Fluminense tirou o Cano do Vasco. E o Ô, Sherman Giovanni, Cano, simplesmente 2 bolas que ele teve, marcou, sendo o segundo gol aos 47 do segundo tempo, do meio de campo. Giovanni, para falar alguma coisa desse jogo, a gente tem que falar, né? O Vasco também está buscando essa solução aí através de clube e empresa, vamos assim falar, né? Sim. E o Vasco, a gente já falou isso no nosso programa anterior aí, se esperava muito mais do Vasco, né? A gente vê os clubes e empresas aí começando a surtir um pouco de efeito e o Vasco parece que ainda não assimilou isso, né? Tá tendo muito mais dificuldade do que os outros clubes para adaptar essa situação ao novo mercado da bola, vamos assim Não, dizer. sim, mas E o Vasco, O Vasco entrou, o dinheiro entrou agora, né? Das sim, 77 sim, sim. Partners. Mas aí entra questões de negociação, né, Giovanni? O Vasco, Sim. assim como o Cruzeiro também, né? A gente não vai falar do Cruzeiro, vai falar depois, mas o Cruzeiro também teve um grande problema em relação à sua estrutura também contratual para consolidação da SAF, né? O Cruzeiro foi É, dado de graça para o Ronaldo, o vamos assim Cruzeiro dizer. foi vendido a dinheiro de, não vou dizer dinheiro de pinga, mas vamos dizer dinheiro de uísque. Sim, Porque, sim. pô, E o Vasco nesse um processo clube de como. adaptação. É, Agora, falar do Fluminense é o seguinte: o Fluminense também se esperava mais do Fluminense pelo os últimos anos, né? O Fluminense vem no crescente, vem brigando, se esperava mais. E nos 2 últimos jogos, se não fosse o Cano, né? Porque são 5 gols em 2 jogos, né?
Fez os Sim. 3 no jogo passado e mais dois agora contra o Vasco. Então, se não é o German, o Fluminense ia estar brigando para tentar uma vaga na semifinal, mas com a vitória de ontem, o Fluminense, como você disse, 8 jogos, em 8 rodadas em 11, praticamente já se manteve aí também na semifinal, né? Não matematicamente ainda, mas o jogo na vitória do Clássico acaba por consolidar melhor essa classificação, né? Ficou muito, assim, muito latente, né, a classificação. Bem, bem A consolidada, gente vamos dizer colocando aí assim. dos 4 grandes, provavelmente só o Vasco fique fora, né? Provavelmente só o Vasco. E o Vasco tem dois clássicos, tem Botafogo e Flamengo Que a gente pela pega a tabela frente. hoje, então é uma ilusão aí, né? A gente tem o Flamengo aí em terceiro, mas a gente sabe que não é isso, né? Exatamente. A gente sabe que o Flamengo. Não, é porque é o seguinte: o Flamengo tem dois jogos atrasados, ele vai pagar essa semana agora. Inclusive, foi até bom você falar que a gente já passa a tabela aqui. Nesse fim de semana não tem Campeonato Carioca rodado. O que nesse meio de semana e no fim de semana por conta do Carnaval do Rio de Janeiro, né? Mas eles vão utilizar para pagar os jogos que estão devendo. Ou seja, quinta-feira a gente vai ter Vasco, Botafogo, São Januário. O jogo é da Cazé TV, então quem está assistindo aí não vai conseguir acompanhar na televisão, tem que acompanhar no YouTube o jogo. Por quê? Porque a Cazé TV adquiriu os direitos dos jogos em casa do Vasco e do Botafogo. Então, o jogo é exclusivo da Cazé TV. E na quarta-feira, o Flamengo paga um dos jogos que ele está devendo contra o Volta Redonda, lá em Volta Redonda, 9h10, aí é jogo da Band, né? Band Esportes. E no sábado, o Flamengo volta a jogar em Volta Redonda contra Resende, que é outro jogo que ele está devendo. Está devendo dois jogos o Flamengo. E aí, no sábado já fica todo mundo kit com o mesmo número de jogos. E é isso. Bom, sábado, 4 horas da tarde, Resende e Flamengo, deve ser na Band também o jogo. Vamos aproveitar aqui para passar a classificação. Botafogo é líder, só que tem um jogo a menos. Então ele pode ir para 19. Fluminense 16, já tem os 8 jogos. Flamengo 14 e 6 jogos. Então, se ele ganhar os dois jogos que ele tem, ele pode ir a 20, pode passar, ser o primeiro colocado ainda. Primeiro isolado. E o Volta Redonda 13 com jogo a menos, pode ir a 16. Você vê que a situação do Vasco é uma situação bem delicada. Vai que o Delicadíssimo. Volta Redonda ganha do Flamengo. Sim. Aí é praticamente a eliminação do Vasco já. Porque aí o Vasco vai disputar com o Fluminense, teoricamente. O Fluminense já tem 16. Já são 5 pontos de frente. Exatamente. Faltando O três Vasco com jogos. 12. Em 9 pontos disputados, 5 de frente. Mas em compensação, o Vasco tem um jogo a menos com o Botafogo, ele pode ganhar também. O Bangu está em quinto com 12, o Vasco sexto com 11, Madureira 9, Audax 9, Portuguesa do Rio 9, Nova Iguaçu 7. Aliás, pessoal de Nova Iguaçu e Portuguesa, que vergonha ficar brigando no estádio, hein? Ô, torcida de Nova Iguaçu e Portuguesa foram brigar no estádio. Vergonhoso. É Resende 11º, vergonha, Giovanni. 4 pontos, e o Boa Vista, o último, com 2 pontos. Boa Vista, para mim, já caiu. Apesar daqui ainda ter chance matemática, mas olha só, tem 2 pontos em 8 jogos. Não vai ganhar de ninguém. Sim, difícil. Pois é. Então é isso, Saraiva. O Campeonato Carioca é isso. Lembrando que essa semana é só jogo atrasado. E para a gente não ficar devendo aqui o próximo jogo do Fluminense, só dia 25 contra a Portuguesa Carioca, 4 da tarde, na Band Esportes. Então, o Fluminense está na nona rodada. O Fluminense tem uma ajuda aqui. O Fluminense é o único time que vai ficar 15 dias sem jogar. Ou seja, dá para treinar a defesa, dá para treinar o ataque, dá para treinar certinho, Recuperar cara. o elenco.
recuperar o elenco. Estou falando isso porque contando São Paulo também, contando o Campeonato Paulista também, Campeonato Mineiro também. O Fluminense vai ficar 15 dias sem jogar. Porque não joga a Copa do Brasil, primeira fase. Ele, como está na Libertadores, ele entra direto na terceira fase da Copa do Brasil. Tem aí, não tem rodada no fim de semana por causa do Carnaval. Então, 15 dias sem jogar. E o Fluminense preocupa para mim, para o brasileiro e para o Libertadores, porque quando ele pegou Botafogo e Vasco, que são os dois times mais fortes que ele enfrentou, ele teve dificuldade. Perdeu o Botafogo, ganhou do Vasco, mas ganhou daquela forma, né? É isso. Bom, Saraiva, vamos passar agora para o Campeonato Paulista? Saraiva, o que comentar de Água Santa e Palmeiras? Foi uma guerra em todos os sentidos. O jogo foi 11 da Giovanni, manhã. o Pode falar. horário era ruim e, como colocado por Abel Ferreira, o estádio não estava apto. Não vamos dizer que o estádio era ruim, mas o estádio não estava apto a receber uma partida da Série A do Paulistão, vamos assim dizer. Receber um dos melhores times, vamos dizer, da América ou da atualidade aí, a nível mundial, que é o Palmeiras hoje. No Jogar momento que no cai um estádio. dilúvio aqui em Campina Verde, estava fazendo 32 graus até 6 da tarde, e agora resolve chover. Não dá para entender? Não dá para entender. Mas vamos lá. E o Palmeiras acabou encontrando um gol ali no retorno ali do segundo tempo do Rony e foi só isso, né? O campo não favoreceu, o horário não favoreceu e o Palmeiras segue aquilo que a gente falou, né? Bota reserva, bota o Gandula, bota o preparador e continua ganhando do mesmo jeito, né? Palmeiras botou 5 reservas como titular. No segundo tempo, tirou 5 e botou os 5 titulares que estavam na reserva. Foi lá, fez o gol. No comecinho do jogo, do segundo tempo. Só que, cara, o que me impressiona nesse Palmeiras, velho, assim, talvez com você também, é o seguinte: é que é contra o Água Santa, contra o São Bernardo, contra o Corinthians, contra o Chelsea. O time briga de uma maneira Joga do que é mesmo jeito. invejável. O time joga do mesmo jeito, independente de quem é o adversário. Para mim, Então, hoje, assim, o Flamengo foi o campeão da Libertadores, disputou agora o Mundial Interclubes, mas para mim o melhor time que a gente tem na atualidade é o time do Palmeiras. Saraiva era para ser um jogo assim, tranquilo, né? E tal. Teve até briga de banco. Um banco brigou com o outro. Foi um negócio bem punk lá. É porque o Água Santa não tem time para enfrentar o Palmeiras. Senão, poderia ser um empate ali, tranquilamente. Mas lembrar que o Palmeiras fez um gol que foi bem anulado pela arbitragem. Aliás, o VAR do Campeonato Paulista esse ano tá show de bola, tá melhorando, melhor do que antes, muito melhor do que antes. E, assim, cara, o Palmeiras está muito disparado na frente, muito disparado na frente. E o Palmeiras pode se classificar, ó, o Palmeiras pode se classificar já na quinta-feira em cima do Corinthians. Por falar em Corinthians, vamos lá, né? Que pesadelo foi esse, Saraiva? Giovanni, eu já tinha comentado aqui no nosso programa anterior que eu estava muito feliz que, embora aí bem ruim a situação da Portuguesa nessa edição do campeonato, é bom ver a Portuguesa figurando de novo, nem que seja na Série A do Paulistão aí. Infelizmente, pelo que tudo indica, será uma passagem passageira, não vai durar aquele tempo que a gente queria que durasse, porque a Portuguesa, assim como você mencionou o Bangu lá atrás, tem uma história bonita no futebol, assim como a Juventus, né, o menino travesso de São Paulo também, tem uma história bonita no Campeonato Sim. Paulista, e a gente não vê hoje a Juventus, dificilmente é um ano sim, depois 3, 4 anos sem disputar, a Portuguesa vem Ah, seguindo essa mesma trajetória, infelizmente. então, o A gente Juventus queria já faz mais de 10 anos, se eu não me engano. que não disputa, né? Eu lembro que quando eu Infelizmente estava no vem ensino nessa médio ele questão, né? estava. Sobe, cai, né? Quando sobe, o que é difícil, não consegue se manter e cai. Isso é ruim, né, Giovanni? Até pela arrecadação que o clube vai ter. E a gente sabe que a arrecadação para um clube desse é extremamente importante
para se manter na elite, né? Porque com a arrecadação, ela vai pagar a sua folha de pagamento salarial e assim vai ficar mantendo aquele time padronizado por muito mais tempo. Mas, infelizmente, elas não conseguem se manter, e aí é onde a gente vê essa dificuldade de um retorno posterior. Você falou em arrecadação aí, eu honestamente eu não sei como que foi a arrecadação desse jogo, mas 26 mil pessoas no estádio em Brasília é para dar prejuízo, hein? Com certeza. A Em Portuguesa termos, queria, levou para lá para ganhar dinheiro e acho que ela se arrependeu, porque 26 mil pessoas só. O se faz o Corinthians, jogo por no exemplo, Pacaembu, se faz o jogo no Pacaembu, lucrava muito mais, né? mas Pacaembu não tem como, né? Porque virou hospital de campanha. Tá desativado ainda, né? Mas eu tô falando assim, se faz o jogo no Allianz Parque, por exemplo, talvez pague uma taxa mais alta, mas o torcedor do Corinthians vai mais, vai mais, e provavelmente cobra de um ingresso um pouco maior e às vezes até ganha mais, mas assim. E o que eu achei interessante é o seguinte, que o Corinthians botou time titular contra a Portuguesa, não jogou nada, mesmo com o Renato Augusto, e jogou reserva contra o São Bernardo na quinta-feira passada. E você tem um clássico contra o Corinthians, contra o Palmeiras na quinta-feira. Então, assim, não valia mais ter jogado com o titular contra o São Bernardo ao invés de jogar contra a Portuguesa, porque contra a Portuguesa você tinha que rodar, sei lá, 500 quilômetros para jogar. E foi um futebol, como você disse, em termos de futebol, foi muito ruim o jogo. Jogo Nossa Senhora. fraco, sem criatividade, deu sono para assistir, né? O pior de tudo é que eu assisti na Record, cara, que foi pior ainda. Meu Jesus. Oh, mas eu vou te falar um negócio, é o seguinte, Corinthians, se não arrumar pro brasileiro, velho, para Libertadores, pode esperar que não chega nem perto de título. Não chega nem perto de título. Claro que o Fernando Lázaro está começando agora o trabalho, né? Mas, assim, ele tem que começar. Eu acho que o clássico contra o Palmeiras é divisor de águas. Se o Corinthians fizer uma apresentação minimamente bacana, o Fernando Lázaro tem uma continuidade boa. Agora, se o Corinthians tomar uma pancada, ainda mais dentro da Neoquímica Arena, meu caro Saraiva, acho que fica difícil para o Fernando Lázaro lá. E aí a torcida vai atrás do Dorival Júnior. Sim, é como você mesmo colocou, Giovanni, é um divisor de águas para a equipe corintiana, já no começo do ano aí, né? O Corinthians que tem, nos últimos anos, passado grandes turbulências no início das temporadas, né? Esse ano não poderia ser diferente. O técnico aí agora é efetivado, né? Fernando Lázaro, como você bem colocou. Uhum. O jogo, o clássico contra o Palmeiras, vai decidir a continuidade ou não desse trabalho aí, porque a torcida prevê, né, Giovanni, o que será do Corinthians no início do Brasileirão e daqui a uns dias no início da Copa Libertadores. Porque eu vou te falar um negócio, que ganhou do São Paulo, assim, na assertividade, né? Porque foi lá, fez 2 chutes, acertou 2 gols. Mas a gente tá vendo aí jogos contra a Portuguesa, contra a Inter de Limeira, tá jogando do mesmo jeito, trancado. Poxa, A gente esperava que aliás, fosse uma equipe que ditasse o ritmo, né? Aliás, você tem que fazer uma nota importante aqui, é o seguinte, eu acho que o Corinthians achou o goleiro para substituir o Cássio, hein? Carlos Miguel, realmente bom goleiro, Goleiraço. bom goleiro, desde o ano passado, quando jogou alguns jogos, e o Matheus Donelli, que agora, para mim, é terceiro goleiro, né? E se o Cássio não jogou, jogou o Carlos Miguel, então ele, ele simplesmente, o Fernando Lázaro deve ter falado assim, ó, meu amigo, procura outro time aí, que aqui tu não joga mais. Aliás, às vezes que ele jogou no ano passado no Brasileiro, o Corinthians tomou de 3 gols para cima. E com o Carlos Miguel, não. Eu acho que ele achou o goleiro. Ele é um goleiro firme, cara. Gostei. Sim. Saraiva, é o seguinte, vamos passar aqui agora para o melhor de todos. Vamos para o Ah, melhor mas, jogo de acabou todos. mas vai falar de novo do Corinthians, Giovanni?
Ah, eu acho que não, hein? Finalmente eu posso falar que meu time ganhou um clássico nesse podcast. Finalmente, finalmente. Isso é uma raridade, né? Isso é uma raridade. Ultimamente tem sendo, vem sendo. Mas o Isso com o Santos. Santos com 2 a menos, hein, Giovanni? Com 2 a menos, hein? É, exatamente. Mas Só você sabe assim. que, olha só, você sabe, precisou chover, o gramado encharcar e o gramado do Morumbi ainda tem boa drenagem ainda. Você vê o tanto de chuva que caiu. O gramado encharcar e para o São Paulo ganhar um clássico. Mas tudo bem, vamos falar aqui agora sério, né? O São Paulo jogou muito melhor que o Santos. Já era São Paulo tem esperado esse jogado bem, resultado. né, Giovanni? Tem jogado bem, mas o resultado não tem vindo, né? Jogou melhor contra o Corinthians e, como você já colocou algumas vezes aqui, o Corinthians acabou achando 2 bolas e acertando o gol e saindo com os 3 pontos, né? Porque o que final que manda é bola lá dentro da rede. Mas o São Paulo foi superior na partida. Foi superior. E nesse clássico aqui contra o Santos, muito mais superior ainda. O A gente Santos, já o tinha Santos, destacado também no último programa o desnível hoje do Santos para os outros times grandes paulistas, né? não, o Inclusive time hoje, inclusive hoje o Red Bull superando, né? Bragantino hoje é melhor que o Santos. superando entre aspas, né? Porque o time ganha do São Paulo, empata 0-0 com o Mirassol. Mas é o Robin Hood. O time Robin Hood, velho. O time ganha do Corinthians e perde 3-0 do Portuguesa. Não dá, né? Apesar de o Bragantino estar liderando a chave dele, porque é a chave do Santos, mas, cara, o time do Bragantino não vai muito longe assim, não, cara. Desde, Não desde o tem ano passado tô falando isso. uma constância, né, Giovanni? Não apresenta uma constância. Pô, o Bragantino, com o dinheiro que tem, daqui a pouco a gente põe o Bragantino aí. Bragantino, com o dinheiro que tem, com o patrocínio que tem, ano passado jogou o Brasileirão, só o Brasileirão do dia 31 de maio até o fim do Brasileiro. E o time ainda ficou em 15º. Não Não dá. conseguiu os mesmos resultados que teve no ano anterior, né? Onde conseguiu, inclusive, uma vaga para Libertadores. Vaga na Libertadores, foi final da Sul-Americana. Mas alguma coisa desandou lá na terra da linguiça, né? Agora aqui no Morumbi, cara, é incrível como o Santos parece o São Paulo de uns anos para trás aí. Modo banana, modo amarelão. Cara, começa bem, com 10 minutos de jogo, aí toma um gol com 15 minutos, no caso aqui 16, né? E o time para. Tudo bem que teve a expulsão e tal, mas contra o Palmeiras, 2 semanas atrás, foi do mesmo jeito. Do mesmo jeito, tomou um gol com 15 minutos, o time parou de jogar. Parou de jogar e assistiu. Assistiu o Palmeiras e assistiu o São Paulo também. O São Paulo só não fez mais porque o campo estava encharcado. Simples assim. O Santos teve os dois laterais expulsos, e bem expulsos, na minha opinião. O pênalti no Galo houve, porque na verdade não foi o pênalti no Galo, foi o que o zagueiro do Santos estava dentro da linha do gol e aí tirou com o braço. Fez uma defesa. Enfim, cara, o Santos só foi chutar uns 94. Foi o pênalti. Deu para eles lá. E torcida do Santos que está nos assistindo, bota a mãozinha aqui, vai para Aparecida do Norte e reza, porque tá difícil. O Santos está a 4 pontos da Tá zona de delicado. rebaixamento. A situação do Santos é delicada. Exatamente. Bom, Thiago, Sara, vamos passar aqui a tabela próxima, os próximos jogos aqui. Campeonato Paulista tem no meio de semana, tá? Tem no meio de semana. Aliás, vamos mandar aqui o Cadê o Jogo? É melhor. Tá aqui o Cadê o Jogo, porque o Campeonato Paulista tem esses quartejamentos de emissoras, né? E aqui o Cadê o Jogo mostra todas as emissoras que vai passar os jogos. Bom, vamos falar aqui só dos times grandes. Água Santa e Bragantino. Eu aposto que é 2-0 para Água Santa. Aposto. Provavelmente.
3 horas da tarde, Paulistão Play e Premier. Vamos lá. O São Paulo joga 9h30, 9h35 na quarta-feira, contra a Inter de Limeira. O Corinthians jogou lá em Limeira, o São Paulo joga no Morumbi. Que vai passar no Paulistão Play, na Record e na Premier. Na quinta-feira, 7h30 da noite, Santo André e Santos. Paulistão Play, YouTube e Premier. Ou seja, quem quiser assistir, tem que assistir no YouTube, ou no Premier, ou no Paulistão Play. E às 9h30 da noite, o grande clássico Corinthians e Palmeiras, exclusivo da TNT, da HBO Max, na quinta-feira, 16 de fevereiro, 9h30 da noite, o jogo que o Saraiva vai perder as unhas de tanto roer. Clássico dos clássicos. Clássico dos milhões, Corinthians e Palmeiras. É o derby, né, que fala, derby. É o derby paulista. Derby paulistano. Agora vamos à classificação aqui, rapidamente, só para... Grupo A, Bragantino, 14 pontos, apesar de ser time Robin Hood, né? Esse tanto de comentários aqui, eu não vou poder nem ir para Bragança Paulista. Botafogo, Ribeirão Preto, segundo com 11, o Inter de Limeira, 10, o Santos, 9. Quer dizer que, apesar da campanha ruim do Santos, o Santos ainda tem chance de classificação. Matematicamente, ainda tem possibilidades para o time santista. Exatamente. Grupo B, São Paulo, 14, Água Santa, 11. Segundo lugar, Guarani, 10. Tem disputa aqui no segundo lugar, ó. Mirassol, 9. O São Paulo já acabou os clássicos dele, então agora ele só tem times pequenos. Então, eu acredito que o São Paulo deve passar aí com a segunda colocação geral. Muito provavelmente. E grupo C, Corinthians, 14 pontos, São Bento, 9, Ituano, 6. O Corinthians consolidou uma vantagem aí nos primeiros jogos, né, Giovani? Mesmo com os tropeços que têm acontecido, a vantagem ainda é grande, né? Lembrando que passa os 2 primeiros de cada grupo e aí eles se enfrentam na próxima fase, né? Então, o Corinthians tem uma vantagem interessantíssima em cima do Ituano, 8 pontos. Faltando 4 jogos. O Corinthians também pode classificar quinta-feira já. Se brincar, já chega até classificado, embora o Ituano tenha um jogo a menos, né? Tem isso. E no grupo D, você está falando de vantagem do Corinthians ou o Palmeiras aí? Palmeiras, 20 pontos. O Palmeiras já está, né, Giovani? Já está, não matematicamente, mas já está classificado. E a briga aí, apesar da boa pontuação do segundo e terceiro colocado, o Palmeiras está disparado, né? Mas vamos explicar um não matematicamente aqui para o povo entender. Palmeiras tem 20 pontos e 8 jogos. São Bernardo, 14 e 7. São Bernardo é segundo. Só que o Santo André tem 13 e 8 jogos. Faltam 4 jogos para terminar a fase primeira aqui, né? Então, o Santo André pode ir a 25. Mas, quinta-feira, o Santo André joga com o Santos. E o Palmeiras joga com o Corinthians, como a gente acabou de ver. O Palmeiras ganhando, ele pode ir para 23. E o Santo André perdendo, ele só pode fazer 22. Então, sim, ainda tem uma chance grande de classificar quinta-feira. Sim, eu acredito que Palmeiras e provavelmente talvez até o Corinthians já entrem classificados aí praticamente para esses jogos. Exatamente. É engraçado. O jogo, termina o jogo do Santo André, aí o Palmeiras já sabe o que ele tem que fazer. Porque, enfim, mas, cara, 4 jogos ainda, o Palmeiras fazer 5 pontos, para, né? Meio improvável de acontecer. Exatamente. Vamos aqui para a classificação geral. Essa classificação geral é muito boa para questão de mandos de campo, na semifinal, na final, enfim. Palmeiras está lá em primeiro com 20, São Paulo 14, São Bernardo, Corinthians e Bragantino. Tudo 14 pontos aqui. Questão que o São Paulo ganha no número de gols pró. Engraçado é você visualizar a tabela, Giovanni, e ver, ó, em verde mais escuro aí os classificados, né? Nós temos lá em 12º São Bento. Lembrando que são 8 que se classificam. Em 12º lugar ele está indo pela questão, por exemplo, de ser vice-líder do seu grupo, né? No caso, é o grupo do Corinthians. Ou seja, o grupo do Corinthians tem uma menor pontuação, né? Exatamente. É o grupo Corinthians, é o segundo aqui.
E o Santos, olha o Santos aqui, ó, na beira do abismo, praticamente. 13º, com 9 pontos. Tá? 4 pontos a Portuguesa, hein? E detalhe, o Santos e Portuguesa joga segunda-feira. Então é o jogo de vida do Santos. Não, o Santos tem a Portuguesa e o Ituano, além do Corinthians. E o Santo Então, se o André, que a gente Santos acabou de perder ver. para Portuguesa e perder para o Ituano, teremos grandes complicações. Aí é Série A2 na série. Ô, meu caro Saraiva, acabamos por aqui essa primeira parte. É isso, companheiro. E eu volto na segunda parte aí para falar do bloco europeu com Vinição. Falar de Giovanni, aquele Juventus. abraço. Sempre estamos por aqui. Galera, deixe o seu like, deixe o seu comentário, nos ajude a divulgar o nosso trabalho e sempre acompanhe as novas postagens do CV Connect. Em breve, muitas outras novidades. A gente já vem anunciando isso aqui há um bom tempo, mas calma, está chegando. Aguardem. 2023 é o ano do CV Connect. Surpreender muita gente, né, Giovanni? Ó, só um detalhe aqui: 30 minutos primeiro tempo, Cruzeiro e Atlético 0-0. E a situação do Cruzeiro segue delicada. Delicado. E do Atlético, classificadíssimo já, praticamente. Meu caro Saraiva, um abraço. E eu volto na segunda parte para falar do futebol europeu com Vinição. Amanhã tem PSG e Bayern de Munique. Que jogo, hein? Jogão. Abraço, meu querido. Até mais.